Oi, tudo bom? Eu sou o Diego Turato e hoje nós vamos falar sobre Jesus e o trabalho. Portanto, o assunto hoje é Jesus e o trabalho. O trabalho, embora seja uma coisa boa, tem muita gente que não gosta de trabalhar. Você sabe do que eu estou falando, né? Mesmo sendo uma coisa muito boa trabalhar, desenvolver uma profissão, batalhar ali pelo pão de cada dia, tanto para garotas como para garotos, para mulheres quanto para homens, tem muita gente que não gosta de trabalhar. Inclusive, em diversas igrejas, você normalmente pode ouvir aí de uma ou de outra pessoa que o trabalho é consequência do pecado. Será? Será que o trabalho é consequência do pecado? O que Jesus pensa sobre o trabalho? Vamos falar sobre Jesus e o trabalho, um momento curto, uma reflexão curta e objetiva, mas nós queremos pensar sobre isso, queremos pensar sobre Jesus e o trabalho. Na verdade, é um erro, veja bem, é um erro teológico afirmar que o trabalho é consequência do pecado. É um erro. O trabalho não é consequência do pecado. Se você ler direitinho o início da Bíblia lá em Gênesis, você vai perceber isso. O trabalho não é consequência do pecado. Mas o que Jesus acha do trabalho? Qual a relação de Jesus com o trabalho? Qual que é a relação? O que Jesus pensa sobre o trabalho? É interessante que a Bíblia não revela o que Jesus fez dos 13 até os 30 anos de idade. Veja bem, a Bíblia não fala o que Jesus Cristo de Nazaré fez dos 13 anos até os 30 anos de idade. Nós não temos essa explicação biblicamente, nós não temos esse respaldo e não sabemos o que Jesus fez dos 13 até os 30 anos de idade. Mas nós sabemos muito bem a partir dos 30 até os 33. Jesus viveu até os 33 anos de idade como homem, enquanto homem em forma humana, em ser humano encarnado, Jesus viveu 33 anos de idade. E dos 13 até os 30 nós não sabemos, a Bíblia não mostra o que Jesus fez, exceto um diálogo que nós vemos no Novo Testamento, quando Jesus foi com sua família e dialogou com alguns mestres da lei, com alguns líderes religiosos, antes ainda de entrar na adolescência. E nós vemos lá um diálogo bíblico, e nesse diálogo nós observamos que as pessoas que dialogaram com Jesus ali ficaram encantadas, de certa forma, notaram a sabedoria que o garoto Jesus tinha. Mas qual a relação de Jesus com o trabalho? Sabendo que Jesus, ou melhor, não sabendo o que Jesus fez dos 13 até os 30 anos de idade, nós podemos observar e até olhar a história de Israel e a cultura de Israel na época. Na época de Jesus, no período ali que Jesus nasceu, cresceu e viveu, era comum os pais ensinarem aos filhos a sua profissão. Quem foi o pai de Jesus foi José. José que era casado com Maria. Nós sabemos toda a história de como Maria ficou grávida, observamos isso no início dos evangelhos, sabemos toda a história. E José, que casou com Maria, que foi o pai de Jesus, José era carpinteiro. Então diversos historiadores, vários teólogos afirmam que Jesus Cristo de Nazaré trabalhava como carpinteiro. Alguns dizem que Jesus auxiliava seu pai no trabalho e que seu pai ensinou a profissão a seu filho, que José ensinou a Jesus a profissão de carpinteiro. São especulações, mas são especulações com base na cultura da época e no período da época em que Jesus e José viveram, mas nós não conseguimos afirmar. Mas o que nós sabemos e observamos, e para isso nós temos diversas referências, diversas fontes no Novo Testamento, nos 4 evangelhos ali, é o que Jesus fez dos 30 até os 33 anos de idade. A vida, a obra e o ministério
ministério de Jesus. E ali nós notamos o quanto Jesus era trabalhador. Jesus, ele ensinava diariamente. Nós podemos observar isso no Novo Testamento, no Evangelho, em Lucas, por exemplo, nós podemos ver que Jesus ensinava diariamente. Jesus, ele orava constantemente. Constantemente. Você vai ver isso em diversos evangelhos ali no Novo Testamento. Ele estava com os discípulos, saía e ia para um lugar de oração. Em diversos trechos bíblicos você vai ver que constantemente, com frequência, Jesus orava. Não apenas isso, mas Jesus ele curava pessoas. Jesus ele dividia a comida. Você vai lembrar aí das multiplicações do pão e do peixe, onde Jesus repartiu comida com milhares de pessoas. Jesus ele dividiu o pão, ele dividiu o peixe, ele multiplicou a comida. E com base nestas coisas, nós concluímos que Jesus era trabalhador. Não pelo que ele fez dos 13 até os 30, embora diversas pessoas, diversos teólogos, diversos historiadores acreditem que Jesus ele era carpinteiro. Como nós não temos como fundamentar isso, nós podemos fundamentar o trabalho de Jesus no ministério dele. Jesus era um grande trabalhador e dedicou-se de maneira integral ao seu ministério a partir dos 30 anos de idade. Ainda falando sobre trabalho, observando a relação entre Jesus e o trabalho, concluindo que Jesus é trabalhador, dá para ir até o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, e notar que o nosso Deus Pai, o Todo-Poderoso Criador de todas as coisas, que é um com Jesus, que é um com o Espírito Santo, ambos são um, o nosso Deus é um Deus trabalhador. Nós notamos ainda no começo da Bíblia que Deus trabalhou e depois descansou, teve o dia do descanso, de tanto que Deus trabalha. Em outros trechos bíblicos nós observamos até que Deus ele não dorme. É uma poesia, é claro, é até mais difícil de explicar, falta tempo para explicar como funciona uma poesia bíblica, mas há poesias bíblicas que é a palavra de Deus para nós, que é a Bíblia revelada para nós, vontade de Deus para nós, que mostra que Deus não dorme, que mostra que Deus trabalha, que Deus cuida. Portanto, a relação de trabalho com Jesus é uma relação em que não há, como eu posso dizer, não há pessoas que ficam sem fazer nada, não há desocupados. Jesus é trabalhador. O nosso Deus que criou todas as coisas, que é um com Jesus, ele é um Deus trabalhador. E a Bíblia, a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tem referências de pessoas trabalhadoras. Eu lembro aqui um trecho no Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo, que diz: aquele que não trabalhe, que não coma. Portanto, o cristão ele tem que valorizar o serviço. Até outras exortações e admoestações do apóstolo Paulo em relação a como temos que lidar com o serviço. Cristãos antigos dizem que quem é crente de verdade revela que é crente de verdade no seu serviço com um bom testemunho. Jesus é trabalhador. Deus se interessa pelo trabalho. Viva para a glória de Deus. Viva para Jesus Cristo. Tenha Jesus Cristo em sua vida. Fique com Deus. Um grande abraço aí.